Olá! Bom, estou esperando aqui o pessoal entrar, tá? Pra gente começar a live. E aí, como é que vocês estão? Oi, doutora Mari, tudo bem? Estou esperando aqui os convidados, as pessoas, pra gente poder começar. Vocês estão me ouvindo? Oi, meu marido me prestigiando, amor, obrigada pela presença, né? Sejam bem-vindos. Está aguardando a presença de mais pessoas. Obrigada, doutora Mary. Que bom que o áudio está bom. E enquanto as pessoas entram na live, né? Vamos conversando. Eu conheci o Dr. Breno em Manaus, quando fomos fazer uma prova da uma faculdade, da faculdade que nós fazíamos, né? E ele já no ano de 2019 já tinha o escritório dele digital. Dr. Breno já chegou por aqui. Boa noite. Tava falando, doutor, enquanto nossos colegas chegam para nos prestigiar, né? Que nos conhecemos numa prova em Manaus e que na época você já tinha um escritório digital e com a pandemia só se intensificou, só melhorou o seu escritório, né? Então vamos aguardar aqui um pouquinho. Doutor Ângelo, obrigado pela presença. Doutora Mary. Raquel, obrigada pela presença. Simone, muito obrigada pela presença. Tá ótimo, Breno. Então vamos lá. Sou Breno. Olá. Tá me ouvindo? Ou escuta bem? Estou sim. Escuto. E aí, como que estão as coisas? Estão bem, né? Graças a Deus. Lutando, né? Porque não é fácil a pandemia. Tava indo pro escritório, mas aí um tem contato, o outro não, né? E para não passar pro outro colega. Aí fica em casa, é uma suspeita, né? Passar o Covid assim, numa suspeita, que suspeitou tem que ficar em casa. Porque se der positivo, você já estava em casa e não contaminou mais ninguém. Né? Cada dia é uma surpresa, né? Porque é verdade. Diz que demora em média 4 dias, né, para ter algum sintoma. Então, qualquer pessoa que tu tem contato fora daquele círculo pode ser um risco. É verdade. Aí eu vim para casa. Vim para casa, acompanho você nas redes sociais e vi sua live sobre. E eu digo, vou trazer também. Vamos montar esses escritórios virtuais aí. Do meu estado, né? Doutor não faz mais sentido. Só um minutinho. Doutor Eric, obrigado pela presença. Agradecer aqui a presença dos meus colegas, doutor Ângelo, que estão na live nos prestigiando. A família também. Pois é. Então conte aí a sua história. Assim, ó, hoje não faz mais sentido ter um escritório, eu não vou dizer nem físico, porque parte das pessoas não vão se adaptar agora, né? A gente vai ter um público que ainda vai preferir
ir pessoalmente, conversar pessoalmente. Mas não existe sentido nenhum mais em você não ter esse atendimento virtualizado. Pelo menos, vamos dizer assim, uma ala, um órgão do teu escritório, vamos dizer dessa forma, tem que atender o virtual, tá? Não, não existe mais justificativa. Esses dias eu estava vendo aqui uma matéria, uma cooperativa de agricultores, eles só fazem atendimento virtual, tá? Então, assim, na- tipo, nada contra, não querem desmerecer, tá? Mas a gente tem aquela ideia de que as pessoas que estão no campo, às vezes, têm menos acesso à informação, têm menos acesso à tecnologia, né? E os caras estão fazendo uma cooperativa de produtores rurais que vende pela internet, que aceita pagamento pela internet. Então, eu não vejo como que o advogado, teoricamente uma pessoa tão instruída, né, passou 5 anos no banco acadêmico, não ter essa visão de que ele precisa estar no online, tá? Eu não digo nem acabar o escritório físico, principalmente quem já tem, mas ter essa percepção de que ele tem que estar no online. Não, não adianta mais você abrir um escritório, coloca uma placa e fica lá dentro achando que o cliente vai aparecer. Claro, existem outras estratégias, né? O marketing digital ele não é a única. Existe muita coisa que dá para ser feita, tá? Mas a internet é uma ferramenta muito poderosa hoje. Ela cria networking. Por exemplo, tudo bem, a gente se conheceu lá no curso, na prova, né? Mas, por exemplo, a gente estava há quanto tempo sem se falar? Quase um ano, eu acho. Né? Isso aqui é uma possibilidade da gente estar fazendo um novo networking, entendeu? Lógico, uma live só não é um networking propriamente dito, né? Mas ele abre a porta para um novo relacionamento. Com quantas pessoas eu conversei agora, Brasília, São Paulo, né? Pessoas que atuam na mesma área que eu, pessoas que atuam em áreas diferentes e que a gente tem pensamentos semelhantes e que a gente começa a desenvolver alguns projetos, tá? Assim, só para introduzir, você falou se apresenta, né? Eu comecei a falar e nem me apresentei. É, Eu já advogo há 8 anos, tá? Meu nome é Breno, como tá aí e já foi dito. Eu já advogo há 8 anos, certo? Acompanho o mercado digital tem um tempo, mas a gente termina procrastinando as coisas, né? Eu acho que isso é um mal do ser humano e é um mal mesmo, assim. Mas, às vezes a gente não tem a consciência disso. Eu atuo basicamente em previdenciário. Hoje eu começo a funilar um pouco isso. Estou tentando pegar assim, o nicho do nicho, né? O subnicho. Mas quando eu comecei tinha pouca concorrência aqui, né? Isso eu aproveitei bem. Mas o digital eu podia ter aproveitado melhor. Eu acompanho há bastante tempo e basicamente há um ano atrás, um ano e pouquinho atrás, que eu realmente fiz a migração, né? Há mais ou menos 2 anos, 2 anos e meio, eu comecei a fazer a parte do escritório digital. Mais de um ano eu realmente acabei o atendimento presencial e está totalmente online, 100% online, tá? É um choque, assim, é meio que uma mudança de paradigma, né? Quando eu falo para as pessoas, o pessoal fica assim, mas como é que é isso, né? Isso funciona? Como é que tu vai fazer como é que tu vai fazer esse negócio? Como é que tu vai atender as pessoas? Principalmente os outros advogados perguntam muito isso. Mas é extremamente possível, extremamente viável e é uma redução de custo estrondosa, tá? É impressionante, assim, cai drasticamente o teu custo e tu passa a investir em outras coisas, né? Passa a investir em tecnologia, passa a investir em marketing, nas seccionais onde é permitido, né? Pode fazer as publicações impulsionadas, Facebook Ads, Google Ads. Lembrando que não são todas as seccionais que permitem, né? Então tem que tomar esse verdade. cuidado. Por exemplo, aqui na minha seccional é proibido Facebook Ads. Então não adianta eu pegar e fazer essa migração e não ter uma outra estratégia que vá me atrair clientes, tá? Achar que eu vou ficar fazendo Facebook Ads e atrair o pessoal. Não dá, senão eu vou cair lá no TED. E assim, já tem um ano, né, um pouquinho mais de um ano que a gente está no virtual, totalmente virtual, e eu não tenho nenhuma representação no TED, tá? Então, mas isso é de muito estudo, de estar sempre acompanhando como é que estão as decisões, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer.
e tem que seguir a risca. Tem que seguir a risca porque a gente muitas vezes não vê, né, a atuação do TED, a gente pensa que não acontece nada, mas eu sou presidente da Comissão de Empreendedorismo aqui. A gente tem um grupo só de presidentes e o pessoal do TED está lá. Então a gente vê o que está acontecendo de dentro, tá? E rola denúncia, acontece as coisas. No começo a penalidade ela é bem leve, mas depois vai ficando pesado o negócio. Tá? O Bravo Fez uma Cotidiano, pergunta. o que sempre fica pendente como escritório online? Sempre há algo específico que dá dor de cabeça em relação à documentação, à exigência do judiciário. Assim, não dá para agradar todo mundo, né? Você tem que entender quem é seu público. Acho que a gente vai falar isso mais para o final, mas só para dar uma adiantada aqui. Tem que entender quem é teu público, qual é a área que você atua e se é possível fazer isso totalmente online. É como eu disse, né? Eu nem digo ser tão radical quanto eu fui, de só atender online. Mas tem que ter essa aula no escritório. Eu acho que hoje não justifica mais não existir isso, tá? Até porque assim, ó, por exemplo, muitas vezes a pessoa fala, como é que eu faço contrato? Cara, a gente tem um apego a formalismo que é muito exacerbado. Pega, por exemplo, companhia telefônica. Como é que tu contrata linha de telefone? Plano telefônico. Os caras te ligam, grava, conversa, acabou. Tá contratado. Empréstimo no banco. Diversos planos de banco, de seguradora, cartão de crédito. O cara te liga, gravou e funciona. E o Código Civil ele permite isso, né? O contrato verbal ele é permitido. A documentação é um meio de segurança. Não é que o contrato verbal não permite. O contrato verbal permite, mas a documentação é um meio de segurança. Lógico, existem contratos e contratos, né? A gente sabe que tem aqueles específicos que necessitam realmente de uma documentação, de uma forma específica. Mas o contrato de honorários ele não tem essa regulamentação. É tanto que, se você entra com ação e a pessoa se nega a fazer o pagamento, depois você pode entrar com ação judicial de arbitramento de honorários, né? Então, assim, o contrato ele é permitido. Se você tiver esse descuido, lógico, não é bom ter o descuido, até porque ele caracteriza infração ética, né? Você tem que ter esse registro. Mas, por si só, a contratação online ela não é proibida. E aí, o digital ele é muito legal porque fica tudo registrado, tá? Quando eu converso com uma pessoa por WhatsApp, por exemplo, tá lá o registro. Eu não preciso nem dizer para ela que eu estou gravando a conversa. Todo mundo sabe que conversou no WhatsApp ficou registrado. Não tenho nem esse trabalho, tá? Mandou um e-mail. Também não preciso nem ter o trabalho de dizer para a pessoa que está gravado. Todo mundo sabe que ficou gravado. Então eu tenho um arcabouço de provas muito interessante. E no final, a gente pode pedir para a pessoa escanear o contrato e enviar. Não tem problema nenhum. Né? E aí você apresenta isso. Se for o caso, se você ficar inseguro de apresentar só o contrato escaneado, junta os e-mails, junta a conversa. Eu mesmo nunca tive esse problema, tá? De ter um contrato questionado. Eu já vi pessoas que tiveram, mas eu particularmente nunca tive. Eu acho que depende muito assim, da pessoa, de alinhar bem qual é o perfil de quem você está atendendo, do que você está fazendo e de como é a prestação de serviço. Tá? Se a pessoa fica com raiva de ti por algum motivo, no meio desse processo, é possível que ela queira fazer alguma coisa para te boicotar. Mas se ela está satisfeita, se ela recebeu todas as informações, é pouco provável que aconteça. Lógico, tem aquela parcela que sempre vai querer, né, questionar alguma coisa, isso é impossível, a gente não agrada a todos. Mas é uma parcela mínima. Só, assim, como eu disse, eu não tive contrato questionado, né, mas para fazer um paralelo aqui com inadimplência, a inadimplência aqui é muito baixa, eu acho que não, sei lá, acho que não dá 5% de inadimplência, tá? Lógico que a gente tem um sistema de controle, né, automatizado também. Eu não bato cabeça ligando para cliente todo mês para cobrar. Eu nem me meto nisso, né? Assim, só se for uma situação muito drástica, mas se não, nem me meto nisso. O sistema ele faz tudo automático e me economiza muito tempo, me economiza a relação com o cliente, tá? Porque ele vê pessoas distintas
Então ele está recebendo a mensagem. Fazendo trabalho, né? Exatamente. Então ele fala comigo para falar do problema dele. Ele Entendi. só fala comigo do problema dele. O meu problema de Aham. receber é outro canto que trata. Então, Entendi. Então você falou do contrato, né? Assim, existem várias vertentes, várias situações, né? Cada cidade, uma situação, né? Porque existe aquele contrato que não vai ter uma demanda ao final, um valor ao final, né? Mas sim, existe o inicial e entendimento jurisprudenciário sempre vai divergir. A gente não tem, infelizmente, no nosso judiciário, né? Um entendimento pacificado sobre a formalidade do nosso contrato. Né? Então, acho que é uma situação. Você já chegou a ajuizar alguma ação para arbitramento dos seus honorários? não, nunca. Não, né? Nunca. Eu já fiz ação, mas de cobrança, né, de honorários, Aham. mais arbitramento, mas vejo julgados que tem magistrado que inclusive diz que o advogado bem instruído, bem estudado, deveria ter feito, né, um contrato formal. Então aí fica, né, nosso posicionamento quanto a esse contrato verbal, né, verbal, gravado, né, e quanto à procuração, como é que faz a Mesmo assinatura da modo. procuração? Aqui eu faço tudo do mesmo modo. A pessoa digitaliza, assina, digitaliza e me manda. Ah, tá. Então, o Todos próprio seguem o mesmo cliente, procedimento. eles fazem a impressão e digitalização. Isso, exatamente. Entendi. Aí, então, assim, o seu cliente, como você falou, como você tem um nicho, né, tem a sua especificidade, essa clientela, então, eles fazem impressão, né? Isso. Se necessário for. Assim, a maioria precisa, né? Porque principalmente quando vai direto, quando vai para o judiciário, tem que ter a procuração. Então, não tem jeito. Eles precisam imprimir, assinar e me mandar de volta. Quando é um Uhum. pouco mais instruído, aí até consegue fazer assinatura, né, no próprio celular, né? Por exemplo, o leitor de e-mail do iPhone, ele tem um campinho lá que dá para você inserir assinatura. Então dá para a pessoa botar por ali. Hum, Mas, de modo geral, as pessoas imprimem, fazem assinatura mecânica, né? E aí me manda digitalizado. Tá? entendi. E assim a gente toca. Tomando, e aí, claro, né, tomando cuidado de guardar todos os registros, todas as conversas, todos os e-mails, essa coisa toda, se houver algum tipo de questionamento. Entendi. Tá? Então, só para a gente voltar um pouquinho, como foi que tudo começou, Breno? Começou. A gente começou com um blog, tá? E aí a gente começou a publicar lá algumas coisas, só que, sim, era uma coisa muito amadora, né? A gente não botava muita fé nisso. E aí, a gente começou a atender muita gente do interior, começou a atender algumas pessoas de outras cidades e começou a implantar a cultura de utilizar o WhatsApp, tá? Foi meio que inconsciente isso. Não foi uma coisa assim, vamos botar o WhatsApp e vamos fazer rodar nisso. Não, foi meio que inconsciente. Chegou um ponto que a gente viu que a maioria dos clientes a gente já atendia pelo WhatsApp, basicamente. Muitas vezes ele ia no escritório só para fechar contrato ou só para conversar com a gente. Alguns não voltavam mais nem para entregar contrato de procuração. Eles iam, conversavam, falavam que às vezes tinha que conversar com alguém, com o marido, com a esposa, e que resolveria. Né? E aí muitas vezes a gente já entregava ali, a pessoa levava para casa e depois mandava só digitalizado para a gente. Ou a gente ficava no stand-by e aí mandava por e-mail e mandava para a pessoa devolver dessa forma. Tá? Começou assim, desse modo bem. E aí teve uma época que arrombaram o nosso escritório. Tá? Fachada de vidro, essa coisa toda, arrombaram, levaram o computador. Aí a gente começou a pesar como que estava funcionando o escritório já, né? Foi aí que caiu a ficha, tipo, pô, a gente não usa o escritório mais quase para nada, assim, em relação ao atendimento, né? A gente já faz muita coisa online. Segurança e alto custo. A gente já quer saber? Fecha. Vamos botar 100% online, tá? Hoje a gente tem até ideia de voltar a ter um canto físico.
Mas esse canto físico, o objetivo maior hoje não é atender cliente, tá? É fazer uma rede de parcerias. O objetivo é atender parceiros. Mas a gente quer voltar a ter um canto físico. Lógico que eventualmente vai terminar servindo para atender algum cliente ou outro, né? Mas a ideia não é mais atendimento ao cliente, é parcerias e o atendimento permanecer virtualizado, tá? Esse é o nosso objetivo, assim, de forma bem resumida. Entendi. Aqui o escritório ele acabou sendo forçado a ser virtual devido à pandemia, né? Eu sinto muita Atualmente, dificuldade em atender clientes, né, virtual. Porque, primeiro, o estado de Roraima, cada estado tem sua peculiaridade. Aqui, semana passada, nós estávamos muito com problema de internet, né? E essa semana já deu uma normalizada. Quando eu atendo o cliente, eu preciso... a minha clientela, ela não tem como fazer impressão, né? Grande maioria. Então, eu tenho que... Acaba que eu tenho que marcar para atender ou ir até a pessoa, para que ela faça a assinatura do contrato, né? Eu confesso, ainda vou ter uma resistência do contrato virtual, o não escrito, né? O formal, o não escrito, porque tenho receio do judiciário que pode complicar um pouco a nossa vida. Mas, enfim, eu ainda preciso fazer impressão, ainda preciso ter esse contato com o cliente, porque foi tudo muito recente. Como você falou, você já vem de uma história, né? Veio trazendo essa cultura no seu escritório e, de repente, quando aconteceu, você já tinha tudo implementado. E aqui não, né? Então, a gente não tem isso. Mas isso que é legal de tu buscar entender quem é o teu cliente, tá certo? Por exemplo, vamos lá. Eu atendo previdenciário. Tem muita gente simples, mas eles aceitam, tá? Eu atendo pessoas da zona rural. Muita aposentadoria rural. E o pessoal aceita. Claro, às vezes precisa ter o apoio de um filho mais novo, de algum sobrinho, alguém que entende. Mas eles aceitam, tá? No teu caso, por exemplo, se os teus clientes não estão compatíveis com isso, e a gente chegou a fazer isso aqui, era de encontrar a pessoa, lá no começo, logo que a gente fez essa mudança, a gente marcava com a pessoa para encontrar com ela. Então, por exemplo, eu não sei se aí tem coworking, tá? Pode marcar no coworking. Alguns clientes gostavam que quando a gente ia na casa deles, é interessante isso. Tá? Outros gostavam que fosse na empresa, tá? Então, são alternativas que tu pode criar. E aí vai depender muito de como é que tu vai falar para o teu cliente isso. Tu não precisa dizer para ele que tu não tem um escritório, tá? Tu pode dizer que vai atender ele na comodidade da casa dele, no conforto da casa dele. Que ele não precisa ter o trabalho de se deslocar, que você vai passar perto daquele local em tal hora e que você para lá para receber esse contrato. Tá certo? São formas, aí vai dar todas as estratégias, né? Claro que você também não vai mentir, dizer que atende no canto físico, sendo que esse canto físico não existe, tá? Aqui a gente é bem claro, o atendimento é 100% online, tá? É totalmente digital, e se for necessário a gente faz esse acompanhamento presencial, mas existem alternativas, tá? Imagina, por exemplo, um cara de startups, tá? Tu acha mesmo que esse cara, ele tá preocupado de tu ter um escritório físico? Ele tá preocupado de tu estar de terno e gravata, né? Para mulher, assim, eu não sei bem, né? Mas acredito que é um pouquinho mais complicado distinguir o que é uma roupa mais despojada e uma roupa mais formal. Sempre tem a questão da maquiagem, né? De estar bem alinhado. Mas o homem, de repente, uma camisa esporte fino, uma camisa de manga longa, não necessariamente com terno, já dá uma aparência mais organizada. Um cara de startup, de repente, ele não está preocupado com isso. Ele não quer saber isso. Entendeu? Ele não quer ter que se deslocar para ir até o escritório, né? Ele já está acostumado com tecnologia. A ideia dele já é economizar tempo, já é resolver problema. Tá? Então, não tem para onde fugir. Não adianta querer atender todo mundo, né? Ontem eu estava até vendo uma palestra, um videozinho sobre isso, né? Não adianta atender todo mundo.
E realmente não adianta. Você não cria expertise em nada, você faz tudo e não faz nada. Tu não é bom em nada. E aí tu reclama depois que o cara não quer te pagar os teus honorários, que ele não valoriza o teu trabalho. Lógico, tu não faz tudo, tu não é autoridade em nada. Entendeu? Entendi. Sobre ferramentas, assim, tem alguma ferramenta que tu poderia indicar para os clientes, assim, quando você vai atender o cliente, que ele tem essa dificuldade, que tu possa indicar para ele, que possa ajudar nesse trabalho, nesse atendimento virtual? Ó, depende muito da estratégia que você vai utilizar, tá certo? Por exemplo, existe escritório que ele usa basicamente automação de e-mail, tá? Uhum. Não, não é o meu caso. Tá? Aqui a gente procura levar a pessoa para o WhatsApp. E aí lá a gente conversa e fecha o contrato. Mas existem escritórios que eles fazem todo vamos dizer assim, esse processo de negociação por e-mail. Então o cara recebe um e-mail e aí disso começa a disparar outros e-mails. Tá? Até chegar o momento de contratar, que ele vai clicar no botãozinho lá e vai dizer que quer contratar. Uma ferramenta que a gente já utilizou aqui e eu deixei de usar é o chatbot. Tem o ManyChat e o Chatful. Ele você programa as conversas, tá? Eu parei de utilizar porque o pessoal queria escrever coisa que não estava nas caixas de mensagem. Então, o bot, como esse bot não tem inteligência artificial, ele se perdia na conversa. E aí ele ficava dizendo que não tinha entendido, não tinha entendido, a pessoa terminava ficando com raiva e saía, tá? Mas existem plataformas hoje com inteligência artificial que conseguem resolver essa situação. Lógico que elas são mais caras, tá? É, é basicamente isso, assim. E as próprias redes sociais, tá? Se você pensar hoje, tu não precisa nem de uma linha de telefone, tá? Apenas internet já resolve o teu problema. O Instagram, por exemplo, se você entrar lá no direct, ele faz chamada de vídeo. Ele manda áudio. Uhum. Tá? O Facebook também faz chamada de vídeo. Então, assim, nem dizer assim, eu preciso ter um telefone para ter o WhatsApp, eu preciso ter um telefone para ligar. Cara, não precisa nem disso. Nem disso. Uma página no Facebook, uma página no Instagram, um blog, resolve muita coisa. Lógico, vai ficar mais difícil. As pessoas elas querem falar contigo por telefone, elas querem ter um número para ligar, né? Isso vai facilita. Mas dá para fazer sem, tá? Existem ferramentas de assinatura também, mas não existe assim. Eu já vi que o banco usa, né? Mas não tem uma validade legal, assim. Vai ficar naquela mesma história de ter que ficar registrando as coisas, as conversas, né? Os e-mails. Mas existem ferramentas de assinatura. Tipo, tem o Adobe Assinaturas, tem... Eu esqueci o nome de outro. Tem um que a Caixa usa, a Caixa Econômica Federal usa um bem legal também. E tem esse da Adobe, né, da rede da Adobe Premiere. Muito bom. Tá? Então, existem essas ferramentas que auxiliam. Mas na assinatura de contrato, apesar de existir isso, eu ainda prefiro que a pessoa digitalize. Tá? Ferramentas de site também. Você tem que ter alguma ferramenta que te ajude com o SEO. Isso aí é indispensável para escrever os artigos. Porque se você não tiver na primeira página, ninguém te contrata. Não adianta. Tá? O teu blog tem que ter artigo e tem que escrever nele. Esse negócio de ter página estática lá não funciona. E também não te ranqueia. O que faz tu aparecer no Google são os teus artigos. Por exemplo, por que tu acha que o Juiz Brasil sempre está lá na primeira fila? Tem um monte de gente escrevendo para o Juiz Brasil todo santo dia. Todo dia. De manhã cedo tem muitos artigos de variados temas, até inclusive de notícia. A pessoa não é conteúdo, mas tem alguma ligação com o direito, todo dia tem Todo conteúdo. dia tem. Então eles estão sempre na primeira página. Porque invariavelmente alguém vai acertar o SEO do Google. Tá? Uhum. E aí é interessante ter uma ferramenta dessa para o teu blog. Uma coisa que você pode fazer sempre, publica no blog e publica lá no Juiz Brasil também.
Ou, não quero ter o custo do site agora. Cara, publica pelo menos no Juiz Brasil. Paga lá, eu acho que é 89, né, do Juiz Brasil. Eu não uso mais o Juiz Brasil, mas eu acho que é 89. Eles te dão uma plataforma de escritório virtual lá, permite atender a pessoa por dentro dele, permite cadastrar os teus processos. O valor é menor. Eu acho que é 49, não lembro. Olha aí, é muito pouco, entendeu? É pouco. Se você comparar, lógico que a gente fala pouco, a pessoa vai dizer, mas tu não sabe Comparando os outros. tu não sabe a minha Comparando realidade. a outras. Mas assim, se você comparar, por exemplo, R$ 49, vamos lá. Para tu fazer um blog hoje, tu precisa pagar o domínio. Provavelmente, quanto mais caro, vai ser uns R$ 40 o ano. Tá? Isso dividido aí por meses, dá R$ 4, R$ 5 por mês. Menos. Menos que isso. Tá? Para tu hospedar um site, existem plataformas melhores e mais baratas, mas vamos para mais simples, para o Wix, 20 e poucos reais por mês. Tá? Então, confronta aí, R$ 30 por mês para ter um escritório digital e R$ 2.000 de aluguel. É sem comparação. Muito barato. Não tem como comparar. Não tem como comparar. Aí, vou investir em campanha de Google Ads. Cara, não sei, na realidade de cada um, né? Botar 300, botar R$ 1.000. Tá? Mas mesmo assim, R$ 1.000 é mais baixo do que o aluguel. Eu não sei a média de aluguel aí, né? Aqui o meu era 2.000. O último aluguel que eu paguei foi 2.000. Tá? Então... Tem esse valor, tem local que é 900, R$ 1.000. Então vamos colocar uma média de 1.000, 1.500. Pois é. Hoje eu não sei. Agora tu imagina, tu pagar... vamos botar no mais baixo aí, R$ 1.000, tá? Tu paga R$ 1.000 para ter aquela sala e uma fachada. Sala, não é um escritório, é uma sala. É uma sala, R$ 1.000. Uma sala e talvez uma placa tua lá do lado de fora, tá? Quantas vezes tu já viu alguém dizer assim, eu tava passando aqui pela frente, vi a tua placa e entrei para fazer uma consulta? Esse daí é pouco. Aqui comigo nunca aconteceu. Nunca ninguém entrou no meu escritório para dizer assim, rapaz, eu vi a tua placa e resolvi entrar. Tô precisando de um advogado, vi a placa e resolvi entrar. Eu acho que uma vez por mês, acho que por ano, uma vez, uma vez por mês acontecia. Não com muita frequência. Agora tu imagina, se a tua seccional permite utilizar o Google Ads, né? Tu pega esses R$ 1.000 e investe lá, cara, todo mundo... Tu tem um público maior. Sem comparação. Sem comparação. Porque o cara que procura no Google Ads, basicamente, assim, sendo bem resumido na história, o cara tá pronto para comprar. Ele está procurando lá justamente porque ele já está atrás disso. Entendeu? É diferente, por exemplo, da rede social, de um Facebook. O cara não entra no Facebook, pelo menos em tese, a maioria das pessoas não entra lá para procurar um advogado. Né? Se a tua seccional permitir, tu fizer um anúncio lá, ele vai te ver e talvez ele se interesse pelo assunto. Talvez ele descubra que tem um problema que não tinha. Ou talvez ele descubra que tem um problema que ele não sabia. E aí ele vai tentar entrar contigo, vai entrar em contato contigo, tá? Mas no Google não. No Google o cara não tá passeando. Tu não entra no Google para passear. Tu entra para pesquisar à procura de uma solução. Entendeu? Então se a tua seccional permite, tu tá anunciando lá. E independente disso, se você tá publicando conteúdo, aqui no escritório, eu já atendi gente da Itália, eu acho que do Canadá, e Portugal, se eu não me engano. Porque a gente tem um artigo lá no blog que é sobre sobre os contratos de reciprocidade previdenciária. Tá? Então esses caras eles estão em outros países. Eu não impulsiono essa publicação, não faz nem sentido assim, eu não tenho nem ideia de qual países, né? Tá, entendeu? E os caras estão aparecendo. De outros países. Breno, temos uma pergunta aqui. Vemos nos escritórios físicos que os sócios, deixa eu só dar uma olhada aqui,
que os sócios sempre estão não disponíveis em reuniões toda hora. Claro que isso é uma pendência negativa, mas quando você tem um escritório online, isso não muda? Não é uma experiência? Ter que ficar disponível por telefone toda hora, muita atenção por telefone, etc. Olha, assim, eu já filtro os clientes, já instruo eles que pode mandar mensagem em qualquer hora, mas que eu só respondo no horário comercial, tá? Então, eu mudei o WhatsApp pro Business, tá certo? O WhatsApp Business, ele possibilita fazer uma marcação que ele chama de etiquetas, tá? E aí tu bota em cada contato. Então, o que eu criei de forma meio experimental, não é um sistema efetivo, assim, mas é uma espécie de CRM, tá? Para quem não sabe o que é CRM, de forma bem resumida também, é basicamente relacionamento com o cliente e acompanhamento dele no fechamento do contrato, pré-venda, venda e pós-venda, tá? De forma bem resumida mesmo. Então, eu criei essas etiquetas e aí eu vou marcando lá. Então, por exemplo, às vezes a pessoa me manda mensagem à noite, na curiosidade a gente termina abrindo, né? Porque eu não sei porque que a gente é curioso. É verdade. E aí, tu esquece de responder no outro dia. Então, Acontece muito. com as etiquetas, eu marco lá que eu tenho que responder uma mensagem. Eu já deixo marcado, responder mensagem. É vermelhinho lá, pendente de resposta. Exatamente, alguma coisa assim. Eu tá? utilizo. E aí, eu abro no outro dia. Deixa eu ver se eu consigo ver as minhas etiquetas aqui. Eu tô com o WhatsApp aqui do outro lado. Eu não sei no computador como é que eu vejo as etiquetas. Deixa eu ver se eu também, acho. quando você procura aí, eu também utilizo aquelas respostas automáticas, né? Eu coloco o horário de funcionamento, o endereço a localização do escritório lá no WhatsApp. Se a pessoa pergunta, eu quero o endereço, eu quero a localização, eu peço sutilmente que dê uma olhada lá no perfil do WhatsApp, né? E veja a localização e os horários. E quando a pessoa manda fora do horário, ela já recebe uma mensagem automática. Então, de manhã, se eu não for aquele ser humano curioso, né? Eu vou ver no outro dia, né? E eu também tenho um costume, assim, na verdade, eu tenho o celular profissional que eu acabo deixando um pouco de lado depois do horário de expediente, justamente para não ver e querer responder, porque eu acabo querendo ser efetiva, procurar ir responder também. Mas assim, então, é uma questão de hábito. Disciplina. Tá? Disciplina. No começo eu respondia todo mundo toda hora, era horrível isso. E aí chegou um dia e eu falei, cara, eu não faço penal, eu não faço nada assim que se eu não atender à noite a pessoa vai ter um prejuízo, que se eu não atender o final de semana a pessoa vai ter um prejuízo. Né? Minha área não é essa. Então eu passei a educar os clientes. Eu acho legal, assim, não existe fórmula mágica, tá? Mas eu acho legal dar o meu próprio WhatsApp, porque passa aquela sensação de proximidade do advogado. Tá? Pô, eu tô falando direto com o cara. E assim, o cara pode parecer assim meio ego e tal, mas a relação advogado-cliente é de confiança. E muitas vezes quando o cara te contrata, homem, mulher, não importa, para você, para ele você é o cara, você é a cara, né? Você que ele resolveu contratar e é de você que ele quer ter atenção. Então passa uma sessão de proximidade. Lógico, por outro lado, abre talvez, dependendo do tipo de pessoa, ela pode achar que abre mão um pouco de profissionalismo, né? E aí tu tem que ir balanceando e vendo o que vale mais a pena para ti. Tá? Ó, achei as etiquetas aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, ó, aguardando documentos, e aí eu marco que o cliente tá pendente de documento. Apresentação, levantador, apresentar a solução, aguardando resposta. Pode ver que tem duas etiquetas, ó. Um é aguardando resposta e outro aguardando documento, para eu saber exatamente em que situação a pessoa tá. Contrato enviado e protocolar pedido ou ação. E a últimazinha, responder mensagem. Tá? Então a pessoa vai... Isso aqui é meio que um funil.
Uhum. É meio confuso. A pessoa entra em Então, contato assim, então, comigo. Pode tu falar. acaba não ficando, respondendo a pergunta, né? Tu não acaba não ficando, tipo, trabalhando muito por causa disso. O atendimento Não, ali 24 horas, não, de jeito nenhum. praticamente, né? Entendi. Exatamente. Mas, igual eu tô falando, educando os clientes. E aí Aham, o legal, assim, ó, é, é como eu disse, não existe fórmula mágica, tá? Cada um tem que bolar suas estratégias de como é mais conveniente para ti. Se tu coloca, por exemplo, eu atendo das 8 a meio-dia, e o cara te manda mensagem fora desse horário, ele vai receber essa mensagem. Quando for 8 horas, ele tá te mandando outra mensagem, uhum, cobrando. Eu te mandei uma mensagem ontem, uhum, não me respondeu ainda. Eu educo os clientes aqui no sentido de que pode mandar, assim que eu ver eu respondo. E no horário de sim, expediente, tá? uhum, Então, às vezes de manhã tem audiência, tá uma correria louca, ainda mais agora com audiência online, eu não me preocupo de ter que responder de manhã, tá? Eu respondo à tarde, se for o caso, respondo à noite. Nesse período de uhum, pandemia, principalmente, eu estou explorando muito isso. Muito, muito mesmo. Às vezes eu digo pro pessoal, ó, eu estou tendo que rodar processo de madrugada. E aí é uma questão pessoal minha, tá? Não é por causa do escritório em si. É por causa de uma questão da organização dentro da minha casa, porque os meus filhos estão sem escola. Meu filho que estuda, né, tá sem escola. O outro é quase recém-nascido ainda. uhum. Então isso me demanda um tempo de atenção para eles. E aí termina que tô meio que tendo que trocar os horários que eu faço as coisas do escritório. Então muita coisa eu estou fazendo de madrugada para poder dar atenção para os meus filhos. Não só para deixar claro que não é uma coisa por causa do escritório isso, tá? É uma situação Aham. familiar, é uma situação pessoal minha. Até porque E muita coisa mudou, né, nesse período, assim. Não foi só a vida da mulher, né? aham, Pessoa que também está dentro de casa, ela está tendo um pouco de dificuldade devido a essas cara, assim, situações. eu sei que tem essa demanda feminina, né? Mas aqui assim, aqui eu faço tudo, tá? Aqui não tem esse negócio de que a mulher cuida. A única coisa que eu não faço é dar peito, porque Parabéns! eu não tenho peito para dar. Mas o resto eu faço tudo. Que Então, bom. É, tá? porque é do casal, não tem essa diferença, a mulher faz tudo. É o casal. Exatamente. A gente faz Breno, outra deixa eu te live para fazer. falar só disso. É, Aí, só para terminar a história. Ó. Aí, então, o que acontece? Eu falo pro pessoal assim, ó, eu vou mandar mensagem de madrugada. Tu não se preocupe em me responder. Na hora que ficar melhor para ti, tu me responde. Então, eu trabalho muito com esse fluxo. E aí, às vezes, o cliente esquece de responder, eu mando mensagem cobrando. Então, a gente fica muito nessa interação de que é respeitado o tempo de cada um, né? Ainda mais nessa situação. Eles sabem que eu estou atolado com um monte de coisa. Eles sabem que a gente está com um monte de demanda por causa dos problemas que a Covid está dando. E também eu respeito o tempo deles. Salvo se for uma uhum. coisa assim, tem prazo para cumprir, alguma coisa assim. Né? E aí a gente termina sendo mais incisivo. Mas se não, um respeitando o tempo do outro, porque tá todo mundo no mesmo barco. Tá? Aí, no caso, eu acho que tu respondeu no início sobre a gestão do escritório. Vocês, no teu escritório, são quantas pessoas e tu faz a gestão por meio de software, né? A De gente tem um programa. software. Hoje a gente tem um software que é de bonificação. Assim, somos dois sócios, tá certo? E o resto é parceria. A gente já teve funcionário no escritório, mas a gente não gostou da experiência, tá? A gente não gostou. Então hoje a gente distribui entre parceiros. E aí tem os dois fluxos. Tem parceiro que manda cliente pra gente, né? A gente divide honorários e tem parceiro que a gente manda e a gente divide os honorários também. Uhum, O importante de lembrar em relação à parceria é só que esse parceiro ele tem que ser advogado, tá? Às vezes a pessoa quer fazer parceria com contador, com não sei quem, com não um cara que pode. não pode, tá? Vai dar problema no TED. É. Então, não é proibido indicação, tá? Então, se tu tem um cliente que é teu fã e fica te indicando um monte de outros clientes, não tem problema nenhum. Agora, tu pegar esse cara e dizer, eu te pago um percentual X para tu trazer clientes para mim, aí não pode, tá? Agora, entre advogados, problema nenhum. Faz um contrato de parceria, né? E aí vocês fazem essa troca de clientes. Tem uma pergunta aqui, Breno, desculpa.
É importante ter contatos sólidos de advogados de outras áreas? Ou às vezes você simplesmente não indica e fala que desconhece alguém da outra área? Acho que a pergunta Cara, se fez porque tu tem um nicho, tua área. eu sou extremamente a favor de parcerias, tá? A gente teve experiência aqui de não indicar ninguém e dispensar clientes. Maior besteira que a gente fez. Perdi muito dinheiro com isso. Muito, muito dinheiro com isso. Perdi, assim. O que acontece? Quando tu não atende, muitas vezes o cliente vai embora, tá? Sim, é Outra, verdade. outra situação que acontecia muito, a gente indicava a pessoa e não amarrava o cliente. E aí esse cliente se perdia no meio do caminho. Então hoje a gente busca amarrar ele e entrega para o parceiro tudo pronto já. Tá? E eu É acho que é muito importante. importante esse intercâmbio. é, é, Às vezes o pessoal fala assim, ah, tu tá fazendo conteúdo. Por exemplo, o meu Instagram hoje, se vocês olharem, as publicações elas são mais técnicas. Eu tinha umas publicações mais simples, assim, mais acessíveis. E agora eu mudei. Estou fazendo umas publicações mais técnicas, tá? Mais informativas. Não tem muito conteúdo de educativo em si, assim, que eu desenvolvo uma tese tal, não sei o quê. Não, eu coloco lá uma decisão do tribunal, um posicionamento do INSS. E aí o pessoal faz, mas tu só traz advogado. Cara, é parceria. O cara que não atua em previdenciário, se ele não conhecer ninguém, quem que ele vai procurar? Né? Se ele me vê lá. Isso, exatamente, o que sabe. Mas é Exatamente. importante, a gente aprende isso, que é importante você ter esse network, você ter parceiros, Exatamente. entendeu? Não é advocacia não é competição, né? Não, Não isso, adianta. é Esse isso que pensamento que falta. algumas pessoas têm, né? Não é competição, é apoiar, é indicar o outro, né? A gente trabalha muito, eu faço É parte o do que. movimento da mulher, então a gente sempre apoia, sempre incentiva em tudo. Não é participação apenas, é em tudo, é Exatamente. na advocacia, pegar na mão e dizer não desistir. Porque a advocacia ela não é fácil. Não, não é fácil. Na verdade, assim, empreender no Brasil, de modo geral, não é fácil, né? A advocacia, a gente tem questões que são relacionadas que ninguém ensina pra gente empreender na faculdade, nem gestão, nem administração e nem nada disso. Então, quando tu sai da faculdade, é um mundo completamente novo, tá? Ser tecnicamente bom na área jurídica, né, em direito, não te garante sucesso, de jeito nenhum. Tu precisa saber um monte de coisa, principalmente vender e fechar contratos. E vender é interessante porque os advogados têm preconceito com essa palavra, né? O cara fala assim, advogado vende. Cara, vende, cara. Lógico que vende. O que tu não pode é mercantilizar, tá? Tu não pode querer vender igual a Magazine Luiza vende, igual a Americanas vende, tá? Existe todo um processo para poder fazer. E aí esse processo pode ser as parcerias. A live Eu travou comecei a falar aqui. para todos os advogados que eu fazia previdenciário, Aham. tá? Então, eu Breno vendi o falhou, meu peixe. Pode falar, travou aqui. falhou Tu falou aonde? assim, fechar parceria. Tá, fechar parcerias é uma forma, tá? Quando eu Aham. comecei no previdenciário, por exemplo, eu falava para todos os advogados que eu fazia previdenciário, principalmente os trabalhistas que eu conhecia. Me perguntava, faz Uhum. previdenciário? Eu dizia, não sei nem para onde é que vai esse negócio. Eu digo, eu faço, manda para Eu mim, tentei, não entendeu? foi. Então, eu vendi para os outros advogados, Uhum. né? Quando tu faz uma publicação lá no Instagram, aquilo vai atrair alguém. Não deixa de ser uma propaganda, né? Não é lógico, sou o melhor advogado, consulta de graça. Isso tudo é proibido, a gente sabe, tá? Mas o processo de vendas, ele existe daí. O processo de vendas começa com a captação da pessoa. E aí o que a gente tem que se atentar é que a captação tem que ser dentro dos moldes que o provimento 94 permite e que o código de ética permite. Fora isso, é Uhum. vendas. Vendas é fechar contrato. Como é que tu negocia com o cliente? Né? Eu vejo muita gente falando, eu não consigo fechar pela internet. O cara não quer me pagar, ele não aceita o valor que eu coloco. Isso aí tem várias questões, né? Tem a questão de posicionamento, tem a questão de autoridade que você passa, tem a questão de como você conduz a conversa com o cliente.
tem muita coisa envolvida para poder cobrar, né? Se tu apresenta a mesma coisa que todos os outros apresentam, cara, ele não vai querer te pagar mais, né? Se tu não fez nada que dê um start nele para entender que tu é melhor que os outros, que tu oferece algo a mais que os outros, ou para ele entender, até para ele entender melhor o problema dele, as consequências, ele não vai te pagar mais. Tá? Então, o advogado ele tem que acordar para isso. Eu tenho estudado vendas já. PNL tem mais ou menos 2 anos e meio. Vendas deve ter uns 6 meses, um ano mais ou menos. Vendas especificamente, né? Aí tem negociação, tem marketing, tem um monte de coisa no meio disso. Mas tem que atentar para isso. Se você ficar para trás pensando só que, eu vou fazer uma pós aqui na área, vou fazer uma pós em tributário. Cara, só isso não te garante sucesso. Não é à toa que tem um monte de cara ruim aí que dá emprego para advogado bom, tecnicamente bom, né? E aí pode ser uma estratégia que tu faz no escritório, por exemplo. Pega um sócio aí bom de negócio, bom de fechar contrato, bota o cara para fechar contrato. Eu não quero aparecer, eu não gosto de estar na rede social, o meu negócio é peticionar. Faz o back office. Tá ótimo. Parceiro para isso, né? Tem parceiro Exatamente. para tudo, de Pra todo tudo. jeito. É, para tudo. Tem app para isso. Tem, eu acho que é Freelaw, uma coisa assim. É tipo advogado freelance, é mais ou menos esse o sentido da coisa. E aí o que acontece? O cara pega a demanda e bota lá no sistema, entendeu? E outro advogado resolve a situação. E aí vocês racham os honorários. Você pode fazer com parceria, pode fazer com sócio, pode fazer com app desse tipo, tá? É questão de entender qual é a tua posição. Se você não consegue, não quero aparecer de jeito nenhum, cara, junta com alguém que quer aparecer. Porque senão, não dá. Só saber direito não vai te levar para o sucesso. Não, é verdade. A prática leva à perfeição, não adianta. Exatamente. E aí a rede social, a internet, é um catalisador de atenção. Se o cara for bom nisso, ele vai chamar muita gente. E aí, na hora que chegar, tem que saber negociar. Eu escutei uma vez assim a frase, o teu shopping, né, é o teu site e uma loja é teu Instagram. Isso na advocacia 100% digital, como é que você vê essa frase? Cara, você concordaria assim, que é necessário ter eu não sei, site assim, e também ter as redes, né? Que seria o Facebook, o Instagram. Tem que ter tudo. Ó, pelo menos hoje, assim, eu não sei em utilizar o termo shopping e loja, assim, eu não precisaria amadurecer mais essa ideia na minha cabeça, tá? Mas em relação à necessidade de ter, concordo plenamente, tá? Aqui no escritório já aconteceu. A pessoa encontrou a gente no Google, eu acho que foi no Google, e foi procurar nas redes sociais. E aí ele validou as informações, tá? Certo. Acontece o caminho inverso também. O cara vê nas redes sociais e vai pro Google te procurar, para ver se tu existe de verdade. Então, é importante. Pelo menos Instagram, Facebook e blog tem que ter. Tá? Aí, quando você for entendendo melhor onde que está o teu público, você pode migrar ou até deixar de utilizar alguma rede social. Sei lá, de repente o cara quer atender empresarial e de repente ele descobre que o público dele está lá no LinkedIn. Tá, beleza, vai pro LinkedIn. Faz sentido, né? Vai pro LinkedIn. Exatamente. Tem uma advogada, ela faz previdenciário e ela publica só no LinkedIn. Tá? Eu não sei assim exatamente qual é o público dela. Ela deve ter um público mais selecionado. Eu acho que empresarial, né, LinkedIn? Assim, não sei, tá? Te juro, não sei. Nunca conversei com ela. Já tive até vontade de ir lá na cara dura chamar ela para um bate-papo. Mas ela faz previdenciário e tá no LinkedIn. Tá? E eu não sei se ela tá nas outras redes. Eu nunca vi. Mas ela sempre publica lá no LinkedIn. Então, assim, vai da tua estratégia. Agora, que tem que ter, tem que ter. Tem que ter, porque as pessoas vão procurar. Elas vão validar as informações de um canto no outro, antes de entrar em contato contigo. Tá? Porque assim, hoje não é só advogar, né?
é você advogar, é você saber fazer, quer queira ou quer não, a sua venda, né? Uhum. A sua venda da sua imagem, do seu produto, claro que dentro Do limite ético. do limite ético da OAB, né? E saber, né, aonde exatamente está seu público, porque quer queira ou quer não, hoje tudo isso que nós estamos vivendo é muito difícil, é muito novo para a gente. Além da gente aprender a nossa área, nós temos que aprender como se comporta o mundo. E como é que se comporta o mundo para a gente na nossa área? É ver como os nossos clientes nos veem, como as outras pessoas nos veem, né? Uhum. E como é que a publicidade dentro da OAB ela pode ser mudada sem ferir a ética, né? Sem ferir o Estatuto da Ordem. Ó, Então também é muito aprendizado. Muita coisa. Não é simples, tá? A transição, assim, você vai aprender muita coisa. Você vai se frustrar, porque às vezes você vai pensar que esse negócio não funciona, porque demora. É verdade. Tá? Tu não vai publicar um artigo e vai aparecer 10 clientes. Não é assim, tá? Demora, tem que ter constância, leva um tempo, as pessoas têm que estar te vendo. Muitas vezes eles querem ver... E não pode desistir. Se desistir, já não tem sucesso. Não vai ter sucesso mesmo. Perguntaram aqui, ó, passou a época de ter apenas o escritório físico e a placa de identificação? No meu ponto de vista, passou. Tá? Para mim, escritório físico nem existe mais. Como eu já falei aqui, para mim o escritório hoje ele vai servir de apoio para os meus parceiros. Pelo menos essa é a ideia, né? Pelo menos é a nossa ideia atual. Pode mudar. Que é outra coisa, né? A gente tem que ir avaliando resultados. E aí ir adequando as estratégias. Mas eu não vejo mais sentido em ter uma placa lá e ficar lá dentro esperando o cliente aparecer. Tá? Não ter atendimento nenhum online. Hoje, com o processo físico, com as audiências virtuais agora, você advoga em qualquer canto do país. Tá? Com a minha carteira da OAB Acre, eu posso advogar em qualquer canto. Lógico. Tem que dentro ver dos limites. os limites lá. Até senão... os processos anuais não cometem infração. Isso, exatamente. Mas assim, nada impede. Se eu ver que eu estou tendo muito cliente lá em São Paulo, faça minha inscrição em São Paulo. Qual o problema? Se eu estou tendo resultado, eu vou deixar, sei lá, estou conseguindo fazer 10 mil lá em São Paulo, todo mês. 5 mil. Quanto é que a anuidade de São Paulo? Deve ser 1.000, 1.000 e pouco? Vamos botar 1.500, botar bem caro. Estou fazendo 5. Vou deixar de fazer 5 porque eu tenho que pagar 1.500. Entendeu? Por ano. Por ano. 1.500 por ano. Por ano, entendeu? Então, assim, não faz sentido. Às vezes a pessoa faz, vou ter que fazer outra inscrição. Faz. Se está tendo resultado, faz. Ou então atua administrativamente. Breno, são 20h55. Eu acho que nós já vamos. Vai já acabar. Deixa eu só falar uma coisa. Essa questão de atuar em outro estado. Eu tenho um colega, ele é de uma cidadezinha pequena do interior de São Paulo. Tá? E a gente faz muita coisa junto, assim. E muita coisa administrativa. Não tem nem processo judicial. Então, eu não preciso nem fazer minha inscrição lá. Porque você já tem uma parceria. Porque eu já tenho uma parceria. Então, se precisar de processo, ele faz. Mas se for consultoria e aparece, a gente troca feedback. Se for uma coisa assim, só trocou figurinha só, vamos dizer assim, né? Uma troca de informação simples. Ninguém cobra nada de ninguém. Tá, deixa eu te interromper, tá faltando 15 segundos. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Breno, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Tá bom? Infelizmente é muito papo.